Muito bem, pessoal. Teorema de Tales. A gente já viu que o Teorema de Tales é aquele que tem retas paralelas, como mostrei na figura, cortadas por duas transversais. Então, as retas R, Q e P, né? Cortadas por, X, Q e P, cortadas por R e S, né? Então, forma segmentos paralelos. Por exemplo, AC é paralelo a CE, como BD é paralelo a DF. Então, vamos ver aqui. Aqui fala um pouco sobre a história de Tales de Mileto, filósofo, onde viveu, tal. Isso aqui a gente não vai perder tempo com essa parte. Temos aqui uma aplicação onde é aplicado. Por exemplo, você tem dois postes ou duas alturas em relação a duas sombras. Então a gente pode estabelecer que a sombra de um está para a sombra do outro, assim como a altura de um está para a altura do outro. Ou, se a altura de um estiver para a sombra dele, a altura do outro estará também para a sua altura. A sua altura também estará para a sua sombra. Se, por exemplo, se eu colocar 4 para 3, terei que colocar 2 para 1,5. Ou se eu colocar 4 para 2, terei que colocar 3 para 1,5. E assim sucessivamente. Você pode inverter também, não há problema. Mas tudo que você fizer do lado esquerdo tem que fazer também do lado de direito, né? Então, olha aqui, nesse exemplo. A altura da pirâmide maior para a altura da pirâmide menor. Aliás, a altura da pirâmide para a sombra da pirâmide, então a altura da estaca estaria para a sombra da estaca. Ou se eu colocar a altura da pirâmide para a altura da estaca, terei que ter a sombra da pirâmide para a sombra da estaca. Então, tudo que eu faço do lado esquerdo, terei que fazer do lado direito. Então, novamente a definição, né, em escrito, que é a proporcionalidade entre os segmentos paralelos cortados por retas transversais, onde a gente tem aqui os segmentos paralelos cortados por duas retas transversais. E aí, observem que formará a questão de segmentos. A gente pode definir vários segmentos, mas ele colocou aqui AB sobre BC seria proporcional a linha B' sobre B', C', certo? Essa aplicação a gente pode ter aqui. Se a gente considerar, né, como eu expliquei para vocês no vídeo, 2x menos 3 sobre x mais 2, onde do outro lado ficaria 5 sobre 6. Tudo que eu faço do lado esquerdo, tenho que fazer do lado direito. Então, se eu coloquei 2x menos 3 sobre x mais 2, quem é proporcional a 2x menos 3 do outro lado? 5. Então, vai ficar 5 sobre 6. Então, fazendo as relações que eu expliquei no vídeo, né, as multiplicações, a gente chega ao valor de x, que é 4. Voltando aqui, vou só esclarecer para quem não viu. Como é que eu faço essa multiplicação, Flávio? Então, aqui eu vou fazer a multiplicação cruzada. Vai ficar 2x vezes 6, ou 6 vezes 2x, que daria 12x. E 6 vezes menos 3, né, que daria menos de 18. Vamos estar aqui, ó. Certo? Do outro lado ficaria 5 vezes x, que daria 5x. Igual, 5 vezes 2, que dá 10. Então, passando x para o lado esquerdo, que é o que a gente quer determinar, e os valores numéricos lá para o lado direito, a gente terá 12x menos 5x, que resultaria em 7x, igual a 10 mais 18, que é 28. X seria 28, 7 está multiplicando, vai passar a dividir, né? Então, 28 dividido por 7, x é 4. E aí a gente tem essas comparações, se você quiser substituir para ver que os segmentos são iguais, né? Se eu substituir x por, no caso, o valor que foi 4, eu vou ver que o primeiro segmento lá onde tem x é 5 como o outro. E substituindo também embaixo x por 4, vou ver que ele também é 6, comprovando a veracidade do teorema. Mas isso não é necessário, é só uma demonstração, certo, pessoal? Da mesma forma, a gente tem esses outros segmentos cortados por essas duas retas transversais que formaram uma espécie de V. Então, como eu coloquei 4x mais 8 sobre... como eu coloquei 4x mais 8 sobre 4x menos 8, do outro lado vai ter que ficar 4x mais 20 sobre 4x. Fazendo aquela multiplicação cruzada, que a gente fez no outro exemplo, a gente vai obter o quê? Vamos obter 4x que multiplica 4x mais 8, e do outro lado a gente terá
4x menos 8 que multiplica 4x mais 20. Fazendo as multiplicações, uma a uma, a gente vai chegar a uma equação, né, a duas equações de segundo grau. Prosseguindo, a gente já pensa que vai ter Bhaskara, né? A gente já pensa em Bhaskara, eita, vai ter Bhaskara. Mas aí quando a gente passa para o lado esquerdo todo mundo e deixa só o fator numérico do lado direito, que só tem um, que é menos 160, a gente observa que os valores semelhantes, alguns ficaram com sinais inversos. Então você vai eliminar 16x ao quadrado por menos 16x ao quadrado, restando apenas 32x e menos 80. Fazendo a subtração vai ficar menos 30. No caso aqui, quando a gente subtrair esses valores, a gente terá 64x menos 80x. E aí, sobrando apenas 16x negativo. Como o x está negativo, a gente multiplica por menos 1 e aí terá 16x igual a menos 160. Igual a 160, aliás, porque a gente multiplicou por menos 1, ficou todo mundo positivo. 160 dividido por 16, chegamos ao resultado de x igual a 10.